Parte 2 do PCCR, artigo 3º. Para fim de aplicação deste plano de cargos e carreiras e remuneração, considera-se, isso aqui são os significados de algumas palavras, servidor público é toda pessoa física legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou em comissão. Servidor estável é toda pessoa física ocupante de cargo público que tenha obtido estabilidade excepcional ou estabilidade constitucional extraordinária. Servidor efetivo com estabilidade é toda pessoa física legalmente investida em cargo público de provimento efetivo e que tenha sido aprovada em estágio probatório, cumprido após 3 anos de efetivo exercício do cargo. Servidores estatutários, ocupantes de cargos públicos providos por concurso públicos, no molde do artigo 37 da Constituição, e que são regidos por estatuto definido de direitos e obrigações, também chamado de funcionários públicos. Empregados públicos, ocupantes de empregos públicos, também promovido por concurso público, contratos sob o regime e considerações da Lei do Trabalho. Então, quando a gente fala de servidor, ele exerce um cargo. Quando fala de empregado público, ele exerce um emprego. E quando a gente fala de empregado público, ele é regido pela CLT. E quando a gente fala de servidor público, ele é regido por um estatuto próprio, tá? Um RJU, por exemplo. Servidores temporários, que exercem função pública, despida de vinculação a cargo ou emprego público, contratos por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional interesse público. Quadro de pessoal é o conjunto de cargo público de carreira, cargos públicos isolados e cargos públicos de provimento e comissão, tratando desta lei, necessários à execução da atividade permanente necessária à formação e à qualificação exigida para o seu provimento, além da prévia aprovação em concurso público para o cargo de provimento efetivo. Cargo público, unidade funcional básica que expressa um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos pelo seu ocupante, criado por lei, com denominação própria, número certo dentro da estrutura organizacional e valendo do vencimento a ser pago pelos cofres públicos. Cargo público isolado é aquele que não constitui carreira. Cargo de provimento efetivo é a unidade de ocupação funcional criada por lei com um número certo e denominação própria definido por um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidos a um servidor público mediante a restrição pecuniária e padronização. Padronizada. Cargo de provimento e comissão. Cargo de provimento e comissão é a soma de atribuições, responsabilidades em cargo de direção superior, chefia ou assessoramento, de livre nomeação ou exoneração, por decisão do chefe do Poder Executivo. Então, os cargos de comissão, quem decide que quando vai ser nomeado ou exonerado é o chefe do Poder Executivo. Função é a relação que estabelece interativamente entre o titular do cargo com o conjunto da organização, de modo a possibilitar o cumprimento do seu papel. Função gratificada é a soma das atribuições e responsabilidades e encargos da chefia e assessoramento a serem exercidas privativamente em caráter transitório, ou seja, temporário, por servidor público de provimento efetivo, designado e dispensado por decisão do chefe do Poder Executivo. Então, tanto o cargo e comissão quanto a função gratificada é decidido pelo chefe do Poder Executivo. Carreira é o conjunto de classes com seus níveis escalonados segundo a critério e complexidade, responsabilidade das atribuições e de habilidades ou titulação para a evolução funcional dos servidores públicos, que a integram dentro da estrutura do cargo de provimento efetivo, organizado conforme as suas especialidades. Trajetória de servidor na carreira é sempre ascendente, ou seja, vai crescendo, compondo-se de classes e níveis, gerando o encadeamento da referência, satisfeitas as exigências a ser verificadas nos termos desta lei e regulamento específico. Grupo ocupacional é o conjunto de cargos públicos isolado ou de carreira, com afinidade entre si, quando a natureza do trabalho ou do grau de escolaridade exigido para o seu desempenho. Classe. Classe é o grau de cargo público da mesma natureza, igual denominação, hierarquizada em carreira, que representa a respectiva desenvolvimento funcional, simbolizado por algoritmos romanos, que no caso são as classes que vai até o número 5. Começa no 1, depois vai 2, 3, 4 e 5. Aqui ele sobe de hierarquia, ele realmente é uma promoção. Já no nível a gente tem uma progressão, que basicamente só aumenta a remuneração.
Nível é o símbolo indicado na escala crescente do vencimento base do cargo decorrente da afiliação dentro de uma mesma classe simbolizada por letras. E são 10 no total, começando na letra A, indo até a letra J. Cada letra que tu vai subindo vai acrescentando 3% da tua remuneração. Na letra A, 3%, B, 6%, C, 9%, D, 12% e por aí diante. Só lembrando, da classe aumenta 10 em 10% da remuneração, tá? Em cima do vencimento base. 10%. A classe 1 é 0, né? Não aumenta nada. A partir da classe 2 é 10, classe 3, 20, classe 4, 30 e classe 5, que é a última classe, aumenta 40%. Então, o total na classe que pode aumentar a remuneração, que é a classe 5, o máximo que pode chegar, é 40%. Já nos níveis, o máximo que pode chegar é 30%. Iniciando no nível, na letra A, que é 3%, 3 em 3. E níveis é 10 em 10. Referência é a posição na faixa de vencimento, resultado da combinação de classe e nível estabelecidos para o cargo, possível de mudança mediante evolução funcional. Vencimento é a contraprestação devida pela administração municipal ao servidor em virtude do real desempenho das atribuições pertinente ao seu cargo, não incluindo quaisquer vantagens financeiras, tais como bônus adicionais e gratificações. Vencimento é como se fosse, vamos dizer assim, o base do teu salário, né? É o base. Ainda dentro desse vencimento, ainda vai ter bônus adicionais e gratificações, somando bônus adicionais e gratificações, aí sim que a gente vai ter a famosa remuneração, que é tudão, o dinheiro todo. Que geralmente a gente vê no portal de transparência, aquele dinheiro maior é a remuneração, que é a soma de tudo isso aqui junto. Vencimento é apenas o dinheiro base, né? Remuneração é a soma do vencimento base do cargo acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faz jus, tais como bônus adicionais e gratificações, previsto em lei. É isso que eu acabei de explicar. Intensício, só lembrando que intensício a gente vê isso aqui serve para promoção e para progressão. Mais lá para frente, no final, lá para o artigo, se eu não me engano, lá para o artigo 30, a gente vai ver sobre esse negócio de promoção, progressão. Acho que é lá para o artigo 30 e diante, se eu não me engano. Que aí a gente vê que para ser promovido é a cada 5 anos, para poder participar do curso e tal, para poder ter a promoção. Já a progressão é de 3 em 3 anos. Isso que significa intensício. É intensício mínimo de 3 anos para progredir de nível. Intensício mínimo de promoção para poder subir de classe. Então é isso. É um lapso de tempo estabelecido como mínimo necessário para que o servidor público se habilite a progressão ou a promoção funcional. Formulário de avaliação e desempenho é o instrumento no qual estão contidas informações referentes a aspectos quantitativos e qualitativos que indiquem mérito do servidor e que possam conduzir seu exercício profissional a patamares mais elevados de complexidade, criação e inovação, objetivando a realização da evolução funcional. Formulário de gestão profissional é o instrumento no qual está contido o registro dos aspectos referentes ao exercício profissional do servidor no período abrangido, considerando o resultado da avaliação, desempenho e a capacitação por ele realizado, previsto para a evolução funcional. Enquadramento é o processo de posicionamento do servidor público dentro da nova estrutura do cargo público, considerando as classes e os níveis. Em resumindo, o enquadramento que a gente fala aqui é tanto as classes e os níveis, que a gente vai ver que ele vai progredindo, ele vai subindo, né, de classe ou de nível. Isso seria o enquadramento, para saber qual posição ele está na hierarquia e de nível. Então, eu vou finalizar por aqui e depois eu continuo com a parte 3.